Sejam bem-vindos ao episódio número 57 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um daqueles jogadores que dá força a este projeto, que simboliza um bocadinho aquilo que procuramos quando decidimos criar o Quatro Cantos do Mundo, João Moreira. João, antes de começarmos com esta nossa entrevista, com esta nossa conversa, deixo-te o meu sincero agradecimento. É um gosto para mim ter-te aqui no podcast. Sim, em primeiro lugar agradecer e estou também contente e agradecido de te lembrares de mim neste caso e poder dar um pouco mais do que já tem de vida ao teu podcast e será um prazer, sem dúvida. João, para darmos um bocadinho de contexto a quem nos vê e a quem nos ouve, acho que é importante fazer aqui uma passagem rápida pela tua carreira internacional, vá. João, tu neste momento estás com 39 anos, sendo que já passaste por 5 países no estrangeiro. Vou aqui recorrer à minha cábula. Entre 2005 e 2007 e entre 2010 e 2013 estiveste em Espanha, sendo que aqui representaste clubes como o Raio Vallecano, Valência, o Lleida, o Real Linense e o Almansa. 2013, 2014 passaste pelo Brunei, um destino um bocadinho exótico, onde representaste o DPMM. 2014 a 2017 e 2020 até 2024 estiveste no país onde estás atualmente a viver, Nova Zelândia. Aqui representaste o Auckland City, o Team Wellington, o Miramar Rangers, o Manukau City e o Takapuna AFC. E por fim, duas passagens mais curtas, uma por Malta ao serviço do Hibernians e na África do Sul ao serviço do Golden Arrows. João, se eu disser a quem nos vê e a quem nos ouve que estamos a gravar numa sexta-feira às 21 horas, 9 da noite, aqui em Portugal, pergunto-te, que horas são aí? Em que fase do dia é que estás aí na Nova Zelândia? Aqui estamos a amanhecer numa manhã de sábado, 8h15 da manhã. Aí daqui a bocado vamos tomar um pequeno almoço e preparar, até porque hoje tenho jogo e depois desta entrevista arrancar para o jogo, neste caso. Exatamente. João, e até pegando nesta questão da distância, da diferença horária, aproveito já para te perguntar como é que funciona a comunicação com a família que está cá em Portugal, como é que vais gerindo essa situação? Sim, eu falo diretamente com os meus amigos, com os meus pais a toda a hora, digamos, até temos é como se fosse um alarme, entre as 8 da noite para vocês aí no continente, 8 às 11, e para mim é das 8 às 10 daqui, até porque temos uma hora de diferença para tirar aquelas 10 horas naturais. Dá mais ou menos para controlar as horas em que eu posso ligar e sei que vão atender, e não ligar e já estão a dormir ou ir perto. Então, em termos de comunicação, não é aquela complicação como era quando foi a minha primeira vinda para cá, até porque a primeira vinda para cá foi completamente fora do contexto. Não esperava vir para cá, mas surgiu, e os primeiros 2 anos foi complicado em termos de comunicação, mas quem quer consegue, não é? Exatamente. E deu-se. João, aproveito também para te perguntar, disseste que ainda agora que daqui a pouco tem jogo, em que ponto da tua vida é que estás a nível profissional, até porque também na altura em que fomos falando nas últimas semanas para combinar a entrevista, lembro-me que me disseste que também tinhas a questão do curso de treinador, que também penso que estás a enverdar por essa área, ou seja, neste momento como é que está a tua situação profissional? Neste momento, exatamente, estão a bater às portas, que é para guardar as botas. O corpo acho que já está a dar indicações, mas de momento ainda mentalmente ainda estou fresco. O tema é a questão corporal. Já não acaba o jogo e dá para ir andar. Acaba o jogo e vem direito para o sofá, todo partido.
Então, eu acho que já será a minha última temporada, Deus me ouça. E em termos do curso, terminei a licença C e agora, não sei, há cerca de 5 meses meti-me na B e, entretanto também tenho uns jogadores da base do clube, certo? dos escalões mais jovens, em que dou aulas ao sub-15 do clube e dou aulas particulares quando o tempo existe. Aulas particulares a quem necessite algum tipo de ajuda para poder melhorar individualmente, então faço isso também. Certíssimo, certíssimo. Ó João, antes de irmos para a tua carreira internacional e recuarmos aqui um bocadinho no tempo, gostava só de te fazer uma questão. Tu foste internacional jovem por Portugal, chegaste inclusivamente a representar Portugal num Europeu Sub-21, no caso em 2007. Gostava de fazer uma pergunta acerca desta fase da tua carreira. Que memórias é que guardas desta passagem pela seleção e deste torneio em específico, com jogadores como João Moutinho, o Almeida, Ricardo Basté, que já foi aqui nosso convidado, por exemplo, nomes enormes. Que memórias é que tens desse torneio em específico? Em primeiro lugar, a amizade que eu tenho com esses nomes que mencionaste, conheço-os na maioria desde os 7 anos de idade, então são muitos anos a compartilhar amizade e eu acho que para além, para além da qualidade do torneio, mais o poder estar entre os 20 ou 24 melhores dessa idade é um orgulho, e mais estando junto a pessoas que eu vi evoluir como eu evoluí, então fica essa imagem e o mais em termos de memória é o que fica e, e estou feliz e fico feliz por ter compartido muitos anos com esses nomes que mencionaste. Claro, claro. Ó João, vamos então agora embarcar nesta longa viagem pela tua carreira. Tu fazes a formação no Olivais e Moscavide e no Estrela da Amadora, sobes a sénior no Estrela e depois no verão de 2005 trocas o Estrela da Amadora pelo Raio Vallecano. Pergunta, como é que surgiu a proposta, como é que foi a primeira aproximação do clube a ti e porque é que decidiste aceitar este desafio? Foi uma fase em que tudo estava a velocidade do raio, tudo a acontecer muito rápido. Lembro-me que estava nos júniores, primeiro ano, tudo a correr bem, a fazer gols e de um momento para o outro fazes parte da equipa sénior. Os júniores deixam de existir para ti. Vamos focar em que o teu crescimento seja o mais rápido possível, e a equipa sénior também precisa de avançados e não temos, como já sabes, os Estrelas sempre teve aquelas dificuldades financeiras e tal. Não podemos contratar ninguém, então temos que apostar na formação e viram algo em mim, o que eu agradeço. Até porque um dos, um do, um dos que realmente fez com que eu fosse aos Sénios foi o Jorge Jesus, que era o treinador na altura, em que me levou a alguns treinos e no ano seguinte, vindo do António Conceição, já foi mais permanente. E as coisas também correram bem nos séniores. Cada vez que entrava fazia um golinho e tal. E surgiu a oportunidade de, não o Valência, não o Raio, mas o Real Madrid. E eu prometo Da que não noite, sabia, prometo que não sabia, claro, prometo que não claro. sabia. Por isso é que eu referi, deixa-me ter dito. Da noite para o dia, lembro que fomos jogar contra o Sporting de Espinho, em Espinho, e na viagem para baixo, tranquilo, eu já a pensar no dia seguinte, que jogámos um domingo, o dia seguinte para mim era escolar, ir à escola, e a sair do autocarro, já na Amadora,
na Reboleira, o Ministro da Conceição disse: amanhã tens que estar às X horas no aeroporto. X horas de manhãzinha, sei lá, 6 ou 7. E eu, como? Eu amanhã tenho que ir para a escola. Não, tens que estar no aeroporto, que tem lá, tens uma coisa lá para ti, não sei o quê. E eu fui para casa, e eu, na altura ainda apanhava o comboio ali na Reboleira para ir para o Oriente e tal. Fui a viagem toda a pensar: o que é que eu tenho no aeroporto? O que é que eu posso esperar no aeroporto? E lá fui para o aeroporto e encontrei lá um agente, que eu não conhecia na altura, uh, José Romão, se me recordo, e partimos. Eu vi Madrid, mas não associei, até porque também estava nas estrelas, estava muita coisa na cabeça. Claro, claro. Uh, tinha feito o gol em espinho, do empate, a equipa não perdeu, estava muita coisa ali na cabeça, estava a pensar na escola, a minha mãe, o que é que ela vai dizer, não sei. E mesmo a minha mãe sabendo que eu ia viajar, que ela deu a permissão nesse caso, Claro. mas na minha ideia ela deu a permissão, mas não deu, diz que estudar. E, e nada, chegando a Madrid, lá recolhemos as bagagens, neste caso, as maletas, e quando saí fora, só fora do aeroporto, estava uma pessoa importante do Real Madrid à espera, e eu reconheci essa pessoa, que era o Emílio Butragueño. E eu reconheci, epá, já estamos a falar de outras coisas, isto tudo interiormente. E o espanhol era zero, mas ele lá, eu ia lá pescando qualquer coisa. Levaram-me para um hotel em Chamartín, e, e depois levaram-me ao centro de treinos, que na altura é o que é agora da seleção espanhola, porque o centro o novo centro que eles têm estava em construção na altura, e eu lá fui e vi a equipa B a treinar um bocadinho, e no dia seguinte, eu acho que foi uma segunda-feira e havia uma Champions League na quarta, ou, Ok. ou, ou uma fase de qualificação, ou amistoso, não sei, em que eles me ofereceram entradas para ir ver a Espanha e a Inglaterra. Minha primeira vez sozinho, fui sozinho, para o Bernabéu, eu estava nas nuvens. E o dia seguinte ligaram para o hotel, o Butragueño ligou: hoje vais conhecer uma pessoa importante. E eu sei associar igualmente. E às X horas está aqui embaixo no hotel, vão-te apanhar e tal. Assim. E lá fui eu, com o chofer, eu me senti-me importante, né? Com o chofer e tal. E fomos lá para um destes restaurantes super chique, super chique. Me lembro como se fosse ontem, e havia montes de pessoas e havia assim uma porta gigante assim no fundo, que era uma zona privada. E eu, epá, vou lá para a privada, lá atrás. E só vi o chofer, deixou o carro e ele acompanhou-me. Cruzámos assim o restaurante todo e fui lá conhecer o Figo e a esposa, que estavam lá a almoçar. E foi outra coisa. Foi outra coisa. Imagino, para um miúdo como tu eras, lidar com isso deve ter sido incrível, não é? Exato. Até pareceu na altura, quando eu me sentei na mesa, lá e tal. Depois já não. Fiquei tão bloqueado que falar era quase impossível. Era como se eu fosse, com todo o respeito, chinês e ele fosse jamaicano. A língua era completamente diferente, sendo os dois portugueses nesta altura. Claro. Mais da minha parte, mais da minha parte. Eu estava completamente congelado na altura. E ele lá disse que esteja tranquilo, está tranquilo aqui, que o clube tem uma grandeza, mas não te foques no que passa à volta, foca no campo e tal. E que vão me tratar bem, e se precisar de qualquer coisa, e não sei o quê, espetáculo. E também foi uma das coisas que realmente posso contar aos meus filhos, neste caso, que tive um jantar com um bola de ouro. E E o que é que aconteceu para esse processo não avançar, digamos assim, João? óbvio, tu sabes que o Estrela estava em sérias dívidas
na altura, em que os meus companheiros de equipa, neste caso, que eu já fazia parte da equipa principal, levavam 4, 5 meses sem salários. E então o Estrela, eu acho que cresceu-se um pouco nas negociações com o Real Madrid. Eu acho que viu a possibilidade ao Real Madrid, eles têm dinheiro, então eles vão pagar o que a gente pedir, eles pagam, ou podem pagar. E não foi o caso, foi que eu tive 2, 3 semanas a receber chamadas que é para não aceitar outras propostas de outros clubes, porque iam aparecer. Todo mundo, todo mundo não. A maioria das chamadas, o mundo inteiro sabe que já vieste aqui, não sei o quê, não sei o que mais. E, entretanto, apareceu o Valência com um valor fixo e que seria pago amanhã. Certo, ou seja, ia mais ao encontro do que o Estrela queria, não era? Claro. E o Estrela não teve nenhuma dúvida. Vais para o Valência. E eu tive 3, 4 dias ele está com o presidente, não quero ir para o Madrid. E entretanto o Butragueño ligava-me e ligava-me um senhor que chamava Paco de Gracia, que era o que estava encarregado do futebol juvenil. Ligava-me constantemente para não aceitar nada. E chegou um momento que já não estava nas minhas mãos. Claro. Chegou um momento que a pressão era tanta e lá tive que aceitar a proposta do Valência, que também não vindo de onde venho, não podia criar qualquer tipo de contra ou de negatividade. João, disseste que Valência foi uma boa escolha, sendo que depois, posteriormente, és emprestado ao Raio. Pergunto-te primeiro, como é que foi para um miúdo de 19, 20 anos este processo de mudar de país, não sei se foste viver sozinho, como é que foi essa situação, mas para alguém tão jovem, como é que foi todo este processo inicial? Difícil de responder, mas foi algo sem dúvida que eu não estava à espera. Pensei que cresceria ali um bocado no Estrela, um bocadinho mais de maturidade na altura, mas foi tudo tão repentino que não tens escolha, tens que assumir a realidade e ir à batalha, neste caso. A ida para a Espanha foi talvez as primeiras 2 semanas, até porque eu não fui para Valência, tinha também na cabeça ir para Valência, e acabei ir para Madrid, e Madrid uma cultura, sendo espanhola, um bocadinho mais fechada que a valenciana. Aprender o espanhol custou, tive umas 3 semanas ali à rasca, podemos dizer. Mas tive lá uma pessoa importante que jogou no Benfica, o Javi Garcia, que eu fiz uma pequena amizade com ele no Madrid, e vinha ele e lembro Diego León e às vezes o Diego Lopes, o guarda-redes. Às vezes vínhamos cá, vamos beber café, não fiques em casa, até porque eu morava na zona onde ficavam os jogadores do Atlético de Madrid, Majada Onda. Certo, sim. E porque era perto de onde treinava o Raio, também treinava nas mesmas instalações. Nas mesmas instalações que o Real Madrid. Então tinhas o Real Madrid e tinhas o Raio. Eu acho que o Raio estava na segunda B, certo, quando eu fui para lá. E essas duas, 3 primeiras semanas foram complicadas. Eu não fui sozinho, fui com a minha namorada da altura, mas também era quase complicado para ela, porque eu também ia treinar e depois de treinar ia fazer alguma outra coisa em termos de passaporte, residente, estas coisas. E foi essas 3 semanas foi mais complicado, e a partir daí, uma vez que tiras esta burocracia toda, as coisas voltaram um bocadinho ao normal, comecei a pescar um bocadinho mais do espanhol, já estava mais entrosado ali no ambiente madrilenho,
Não é fácil, que é um ambiente fechado, como eu disse, não é que as pessoas venham e digam bom dia, não é assim. É mais cada um na sua vida, e eu estava habituado a outra coisa, então esse foi o mais complicado, digamos, da mudança de ares. João, gostava também de fazer uma pergunta acerca do Raio em si. Quem acompanha futebol sabe que o bairro de Vallecas tem uma identidade muito própria, o estádio do Raio também, que a comunidade sente muito o clube. Como é que foi para ti representar este clube nesta questão da mística? Sim, falando nisso, era o clube tem os aficionados, vamos falar espanhol, tem uns adeptos únicos, vivem 24 horas para o clube. Vais treinar, eles estão lá, vais ao estádio para ir a usar qualquer instalação do ginásio, eles estão lá e dizem: esta malta não trabalha, estão aqui 24 horas, o que é que se passa aqui? E super, super amigáveis, não são de criticar os jogadores da casa, com que eu também achei diferente. Ao Estrela fazias um passe mal e já te assobiavam. E tu cresceste ali a vida toda, talvez possas ter um bocadinho mais de crédito se falhares um passe e tal, mas no Rai foi completamente positivo nesse aspecto, até porque eu era desconhecido quando lá cheguei, e senti que estivesse lá várias temporadas por essa energia que eles transmitiam, e estavam e arranjar uma música para mim que nem me conheciam, e nos treinos apareciam lá, a gente treinava lá no Vallecas às vezes, sobretudo quando jogávamos em casa, treinávamos lá e havia portas abertas em 20, 25 minutos, e tinha lá jogadores experimentados como era o Armenteros, argentino, fazia os gols todos. Tinha o irmão do Raul Albiol, que era o Miguel. Okay. Tinha malta de nome, e ao fim e ao cabo coroar o meu nome não fazia muito sentido, até porque eu também tinha acabado de chegar, mas era vendo o lado deles, eu acho que era uma mensagem positiva que aqui vamos te ajudar. E embora não tenha corrido bem a experiência em termos do futebol, na outra parte correu bem, que foi, nunca tive nenhum tipo de problemas, sempre positivo com a massa associativa do Raio Vallecano. João, gostava também de te fazer uma pergunta mais sobre o Valência, já que na temporada seguinte estiveste na equipa B do Valência. Pergunto também como é que foi a experiência neste clube em concreto, e pergunto se tiveste a oportunidade de treinar com a equipa principal alguma vez, tens assim alguma memória mais concreta de algum treino, de algum jogador, algum momento mais marcante nesta questão específica? Sim, a minha ida para o Valência, eu fui para a equipa, eu ia para a equipa principal. E eu era jogador da equipa principal. O tema é que o ano que eu chegaram também estrelas mundiais como David Villa, Fernando Morientes, estavam a tentar terminar o contrato com o Marco Di Vaio. Depois, uns meses mais tarde, chegou o Patrick Kluivert. Então foi mais difícil para mim pôr, mas eu treinava com eles frequentemente, com o Miguel, e antes do Miguel com o Caneira. Certo. Depois, passados uns anos, com o Viana, e sem dúvida que eu acho que foi onde eu pude aprender mais, por estar onde estava. Ali tinha alguns atletas de seleções campeões do mundo e alguns atletas contrastados como Fabiano Ayala, ou Marco Aurélio, ou Amadeu Carboni, Canizares, e treinar com eles era cada dia, cada segundo aprendiz uma coisa nova. E assim uma situação muito muito engraçada, que nos treinos Eu tenho a dizer, eles metiam
E eu gosto quando o convidado, antes de contar a história, já se começa a rir. É sinal que vai ser uma boa história. Portanto, força, força. Havia treinos que a gente fazia aqueles joguinhos, 3 equipas, uma de fora a apoiar e as duas dentro a fogo. Ah, e para fazer gol ou tem que ser combinação ou a bola tem que ir a um de fora. Não Certo. podes receber a bola do guarda-redes, por exemplo, driblar, mesmo que tenhas esse drible, e fazer o gol. Isso não contava. Então, era todos os jogos, as equipas, era sempre eu e o David Villa. E ele vinha, João, quando estivermos nesta situação, fazes 1-2 e eu meto ela em seguida. E lá ia o João, driblava ia fazer 1-2 e ele fazia 1-2 com o de fora e marcava ele o golo. E depois eu ia, David, e que te passa? Ah, não te vi, não te vi. Não, se passei a bola de frente, como é que eu fiz? E eram umas situações engraçadas. E vinha o Joaquim, e o Joaquim perguntava: o que é que estás a dizer ao David? E eu explicava, eu dizia: não, é que o Cabrão disse que é para fazer 1-2 e fazia um. E o gajo dizia: e tu, muchacho, cais nessa trampa. Eram umas risadas incríveis. E o facto de poder ter essas pequenas, pequenas interações com pessoas que eu via na televisão, neste caso, e ao dia seguinte estar lá com eles, a aprendizagem foi a duplicar. Ô, João, Mas sensações fantásticas. ia-te perguntar, ou seja, tu tens um regresso a Portugal e depois voltas a Espanha, num nível, eu penso que seria na terceira divisão, por aí, sempre mais ou menos nesse escalão, quando regressas depois. Segunda B, segunda B. Exatamente. Ia-te perguntar O mesmo primeiro que nível futebolístico é que foste encontrando nesta divisão, e segundo, lá está, olhando até para estes clubes como o Lleida, o Real Linense, assim, se tens mais alguma história que te lembres que queiras partilhar. Sim, isso tudo surgiu depois do meu. As minhas, digamos, os meus empréstimos foi a pedido meu, porque óbvio que eu estava na seleção sub-21 e o nível já é alto e não podia estar num clube a jogar numa equipa B, Claro, que em teoria a equipa B serve para dar o salto para a equipa A e daí estás um bocadinho mais estável. Só que esse salto para mim era só em termos de treinos. Eu treinava regularmente com eles, mas não fazia parte da convocatória. Então acabava sempre a jogar na equipa B. Então, e a equipa B o nível era bom, mas eu precisava de algo mais alto que é para poder estar no mesmo patamar com os Vastés, com os João Matinhos, com os Hugo Almeidas e a malta da minha geração. E eu precisava de estar num patamar mais alto. E eu acho que surgindo o Nacional da Madeira, primeira divisão, em casa, porque não? E vou estar ao mesmo nível que alguns dos que eu mencionei. claro. E isso vai-me dar um bocadinho mais de igualdade em termos de escolhas para o selecionador na altura. Então esse foi o principal motivo em que eu pedi para ser emprestado, em que o Valência nas primeiras semanas não, tu fazes parte, se algum dos jogadores ficar se lesionar e tal, que o Valência também depois entrou lá nos problemas financeiros, através dos presidentes, que não sei o que se deu, mas que não estavam muito para comprar, mais para vender, e estiveram lá umas semaninhas assim, não, sim, não, sim, não, sim, e acabou por ser assim, porque eu fui insistente, e esse foi o motivo. A ida para a Lleida foi, foi porque no último ano de contrato eu volto do Beira-Mar, se não me equivoco. Sim, e depois vais ao Estrela, acho eu, e depois é que rumas a Espanha. Penso que é isto. Eu acho, não, eu volto do Leixões, desculpa. Certo. Volto do Leixões e
muda um treinador, o Kike Sanches Flores vai-se embora e veio o Unai Emery. E então eu vou, bato à porta e pergunto qual vai ser o meu papel. Adoramos-te, as pessoas aqui estão super contentes contigo, fazes parte da família, mas eu acho que não vais ter muitas oportunidades na equipa principal e achamos que se fores continuas emprestado seria uma boa, porque continuas a ter minutos e não ficas estancado. E lá na altura o meu empresário, que era o Paulo Barbosa, sugeriu rescisão ou manter a ligação e rescindimos o ano que faltava, que era uma adopção. Rescindir ou não, quase não aplicar neste caso. Certo. E acabei por ir para a Escócia, em que fui eu e o Zé Zinando, na altura estava no Sporting, e assinámos 2 anos, ele assinou 2, eu assinei 2,5, e foi tudo super estranho. Foi tudo super estranho. Fomos fazer provas médicas na Lituânia, depois da Lituânia fomos para o sul da Inglaterra para fazer análise dentária, depois é que fomos para a Escócia, depois chegamos na Escócia e não estava lá ninguém. Em que clube é que era, João? Em que clube é que era? O Hearts of Midtjylland. Sim. Que é um clube grande. É um clube, deve ser o terceiro da Escócia. E só que tinha lá um presidente lituano Trafulha, que era Trafulha, e as coisas saíram assim todas aos trampiões e acabou por não suceder. Em que depois me ligam assim mais tarde alguém diretivo do clube a dizer que o Paulo Barbosa pediu dinheiro nas costas e não sei o quê, e não sei o que mais, em que nós não temos acesso. Claro. E que o negócio foi por água abaixo e que depois disso lá uns amigos meus de Valência que estavam a iniciar a carreira como empresários perguntaram que achava de ir para um clube como o Olheira. O Olheira é um clube histórico em Barcelona, só que também estava como a Estrela, insolvência, falta de dinheiro, não conseguem contratar, tudo a custo zero ou empréstimo. E como estava o mercado já estava ali no limite, ou ficas à espera, ou ficas desesperado. E acabei por ir para a Olheira, clube histórico, foi com pena porque perdeu uma grande massa associativa, estádio gigantesco, bonito de ver, parecido ao de Faro, estádio de Faro, muito bonito, mas pobre, 200 pessoas, 250, muito pobre. E passado 3 jornadas foi onde eu tive a minha primeira lesão grave, que recebi uma cotovelada no pómulo e tive que ir ao talho, como eles dizem. Tive que ir ali fazer umas cirurgias e quando voltei já não foi a mesma coisa, até porque a equipa também pecou de resultados, insolvência, pressão dos diretivos, estando eles mal ainda nos metiam mais pressão e no final aí recuperámos, ficámos aí não sei, 4 ou 5 pontos do playoff, sendo a época que foi, que para mim eu acho que foi horrível a época. João, tiveram situações, por exemplo, de salários em atraso e assim, a equipa? Sim. Como é que se lida com essa situação, especialmente estando fora do país, fora de casa? Eu falando por mim próprio, na altura não foi tão visível porque eu tinha terminado o contrato com o Valência. Então eu tinha alguma bagagem, mas tinha lá colegas com filhos e era complicado ver eles todos os dias a bater à porta. E eu já tinha vivido isso no Estrela. Então eu quando saí do Estrela já saí
mais ou menos com uma realidade guardada. Sim. Preparado para a possibilidade, pelo menos, não era? Claro, então eu nunca fui, tendo os contratos que eu tive em Valência, não fui de, eu vou ali, vou comprar isto tudo e esquecer o amanhã. Então eu fui mais organizado nesse aspecto, então ele ainda não tive nenhum tipo de problema, até porque, como eu te disse, tinha uma bagagem mais estável e pude superar essa fase. Mas houve colegas que. Havia jantares de equipas, eles faziam jantar de equipa e, e havia vezes que eu pagava a 2 ou 3 colegas. Então eu pagava 4, imagina 4 refeições. E eu pagava por 2 ou 3. E, e um ficou muito amigo meu, que se chama Ruben Reis, que vinha da cantera do Barcelona e, e ficámos super amigos. Também por esta situação, né? Porque sempre eu precisava de qualquer coisa e eu ajudava ele. E havia. Surgiu lá, ele era engraçado porque ele era muito amigo do Jeffrey, do Barcelona. Certo. E então, do nada, estávamos em Barcelona a andar de festa e aí ele levava-nos para este sítio e eu estou a dançar e aparece-me o Paulo Machado na frente. Bimo, o que é que estás a fazer em Barcelona? Vou para a seleção. Ele estava no Toulouse, então descia de carro. E o futebol tão grande ficava tão pequeno. E essa é uma das coisas que eu me lembro de estar em Barcelona. Encontrei o Flávio, o Paulo, encontrei o Edmilson, que também jogou no Villarreal, que eu conheci de Valência. E estas situações que não. Tu pensas que nunca vai acontecer e sucedem. Não vou ver ali porque ali não vai. E do nada encontras. E talvez estas foram as coisas mais engraçadas que tenha sucedido em Lleida, porque eu acho que a maioria foi negativo. Claro. Mas eu fico positivo, pude jogar depois da lesão, neste caso, que eu tive uma lesão de 4, 5 meses. Mas depois voltei a jogar e só estava focado em jogar e estar feliz neste caso. João, lá está, tiveste mais experiências em Espanha, mas depois no final de 2012 há aqui uma viragem muito grande na tua carreira. Eu acho que concordas comigo. Acabas por enverdar por uma carreira que teve destinos um bocadinho mais periféricos, mais exóticos, e eu começo exatamente por te perguntar como é que o João Moreira de 2012 reage quando lhe dizem: olha, temos aqui uma proposta do Brunei para ti. Foi. Ponto 1. Tu sabias localizar o Brunei no mapa? Não. Nem sabia o que era o Brunei. Normal. Nem sabia. Só associei com a Ceará joga campeonato singapuriano. Então associei Singapura. Mas Brunei não tinha nem ideia o que era o Brunei, o valor do Brunei e o que é que representava o Brunei. E eu estava num clube que era o Almansa a treinar para manter em condições, porque esse ano eu não tive, porque eu fui para o Linense e não joguei muito, então não tive muitas propostas em 2000 não sei se foi 2012. Sim, 2011. Tu vais para o Brunei no início de 2013, portanto será 2012. Claro, e eu só estava a receber propostas da Tailândia, do Vietnã, eu falei, para aí, isso é uma confusão. E eu tive que dizer não a muitos empresários que me ligavam como é que conseguiste o meu número? O tal, do tal, do outro tal. E há uma equipa, vou mencionar uma que era o Pattaya. Ligou-me lá, não sei quem, vou-te contratar a ti, ao Del Piero. Olha, entras assim com o fumo já fora. Já se desconfiava, não é? Já se desconfiava. Já não entrou com muito fumo. Um diz, e surgiu o Brunei, que eu
que eu não sabia o que era e deu a curiosidade. E lá fui, fiz as pesquisas, lá encontrei que tinha um sultão, que era o terceiro mais rico do mundo, e o filho dele era o que manejava o clube por, por prazer, não é que ele quisesse ser por prazer, porque eram demasiado ricos, ele tinha que ter um lobby. Então criou uma equipa. E, e lá fui na aventura. Eu fui na aventura mais aventura de curiosidade, mais de interesse ou desejo. Eu acho que a curiosidade é a palavra que eu posso descrever a minha ida para o Bruno. João, e pego já numa questão que tu referiste. Logicamente, quando estava a preparar a entrevista, também me cruzei com essa informação de que realmente era o príncipe, digamos assim, que tratava aí da equipa. Imagino eu que o luxo estivesse muito presente no vosso dia a dia. Pergunto em que aspectos em concreto é que vocês viam esse luxo e essa riqueza de quem mandava na equipa? Era muito visível, era muito visível. Até porque no centro de estágio onde a gente treinava, ele tinha um sofazinho, assim, uma cadeirinha, Certo. bordada de ouro. E eu digo, e depois tinha ali na malta não entrava muito, porque tinhas de ter permisso de alguém superior, mas eu não sei o que aconteceu, eu tive uma boa afinidade com ele. E lá, eu, por exemplo, quando eu cheguei, disse, não podes olhar para ele, ou não podes levantar a mão antes dele. E eu digo, somos seres humanos, e educação é levantar a mão, ou não é chegar e ficar à espera, tu fazes e depois eu reajo. Não, a educação é instantâneo, não é? E foi que quando ele me via, ele vinha e tocava-me. Então, como é que estão essas pernas? E falava comigo como se eu fosse primo dele ou amigo de infância. Quantos golos é que vais fazer hoje? E tocavam-me nos cotovelos e nos ombros. E os outros olharem assim, os locais. Ah, e foi o bonito. E depois ele vinha com um carro de 2 milhões e meio de euros. Um Pagani destes, maluco, que abriu as portas assim. Vinha, vinha de frente e depois tinha que virar o carro, que é para sair. Então ele deixava o carro, saía dos escoltas dele, das motas de polícia, ia virar o carro lá embaixo e metia já que é para ele sair. Que ele nem se dava ao luxo de virar o carro, que era 1 minuto e meio. E era só virar o volante. E, e depois ia, e quando ele chegava, ele queria ver 11 contra 11 sempre. Ok. Ele chegava aí 40 minutos depois do treino começar e queria ver 11 contra 11 e nós nas salas tínhamos quadros, desculpa lá que eu já avancei, ele tinha quadros, deviam ser familiares, fotos, Sim. mas as molduras eram de ouro. É mesmo como dizes, o luxo estava em todo o lado. Estava presente, eram coisas que não. A zona de entretenimento nossa, do Brunei, era melhor que a do Valência. E estamos a falar de um Era excelente melhor. clube como é o Valência, não é? Portanto, é só para se ter noção. O Valência é um clube mundial. A zona de entretenimento, de ping-pongs e de mesas de snooker era melhor que a do Valência. Era uma coisa incrível. João, e do ponto de vista mais social, acredito que o dia a dia no Brunei fosse muito diferente daquilo que tinhas em Portugal e em Espanha. Que memórias é que tens desta vertente mais, até digo quase fora de campo? Como é que era a rotina? Que aspectos em concreto é que te marcaram por serem diferentes? Bom, tu como sabes, ou, ou penso que deves saber, eu muçulmanos. Exatamente. Então eu também não tinha nenhuma introdução ao mundo muçulmano quando fui para lá. E
chegava a horas do treino, estamos a correr e tocava uma buzina super alto e o treino para. E eu já todo aquecido, já vindo do profissional, para meia hora. E para porquê? Vou rezar. Então desciam todos e tínhamos lá uma. Como é que se chama? Uma Uma, pequena mosque, uma mesquita. uma mesquita, é isso. Então tinha uma mesquita dentro do. Onde eu te falei de entretenimento, tinha lá uma mesquita para eles. Então eles iam rezar e os de fora iam jogar ping-pong. Ficávamos lá. E depois, eu também não sabia que à sexta-feira. Não, era a segunda e a sexta. A segunda era meio-dia e a sexta era o dia completo, em que está tudo fechado. Então, à sexta-feira, que era antes do jogo, a gente tinha o dia livre. Ou treinávamos pela manhã, ou era vídeos, ou era nada. Quando jogávamos em casa. E, e eu, sexta-feira, vou ao shopping, vou não sei onde. E então, eu estou a conduzir o carro e todas as mesquitas que eu vejo 500 carros estacionados. Eu digo, o que é que se passa ali hoje? Não sei, batizado, mas é que eram todas. Todo mundo a ser batizado hoje não pode ser. Então chegava no centro da cidade de zombies, nada. Só eu, não vias nenhum autocarro a andar. Eu andar na cidade, sozinho, e aquela loja espreitava assim na janela, ninguém. E eu espreitava, fui ao banco, só para ver se o banco estava aberto, banco fechado, e lá voltei para casa, com a curiosidade, e no dia seguinte perguntei, então, porquê? O que é que aconteceu ontem na cidade? Estavam as mesquitas todas cheias, a cidade não estava ninguém. É o dia do Senhor, não sei o quê. E, é totalmente diferente de nós. Totalmente diferente. Mas as pessoas são muito amigáveis. E tinha lá um fator que era eu ser de cor, gerava interesse. Ok. Como que eles nunca viram, viam assim um negrinho ou um moreninho e ficavam, e já queriam tocar. Ou seja, não era tanto uma Era vertente diferente. de discriminação, era mais de curiosidade, vá. Não, não. Curiosidade, exato, exato. Exato. Era, não vias que havia maldade, neste caso. Era mais curiosidade comum. Era uma coisa nova para eles. Ficavam assim a ver e eu alto e eles é um povo baixinho e ficavam assim como estás a ver? E, e esse foi a primeira introdução e as diferenças que eu mais vi em relação ao viver no Brunei, num país muçulmano e num não muçulmano. João, tenho só mais duas questões sobre este capítulo da tua carreira. Ponto 1. Como é que descreves o nível futebolístico que encontraste? Pronto, lá está, no Brunei, engatando aqui um bocadinho em Singapura, não é? Não, o nível não era tão alto. O nível não era tão alto, até porque os jogadores que faziam diferença eram os de fora. Se o nível fosse alto, eles não fariam tantas contratações. Mas em termos de futebol, não era comum, sei lá. Eu acho que ainda é mais baixo que uma segunda B de Portugal. Ok. Era um nível muito baixo. Se calhar mais futebol distrital aqui de Portugal, talvez, por aí. Uma terceira divisão está ali na barreira entre o semi-profissional e o amador. Ok, estou a perceber. Estás a ver? Ali tem tanto amador como. Quando eu digo semi-profissional, é aquele que gosta de ir treinar, mas depois quando está a treinar não tem desgosto. É o Certo. semi, estás a ver? E eu acho que ali o nível era esse. Estava ali naquele muro a tentar saltar entre o amador e o semi-profissional. Mas, João, só mesmo para terminar,
se não estou em erro também do que fui pesquisando, o Brunei tem também muito esta vertente da floresta, da vertente mais da natureza. Pergunto se tiveste assim algum contacto mais com, por exemplo, algum tipo de animal mais exótico, alguma experiência mais neste sentido em concreto. Maluquice. Então, Maluquice. Então, foi uma das primeiras coisas que dos diretores me avisou. Eu vivia num complexo, um condomínio, neste caso, e a floresta a bater na rede. Então, o condomínio no meio de uma floresta ou de uma zona verde, tropical. E ele diz, quando saís de casa, fecha as janelas. E eu digo, mas estamos no Brunei, aqui é tudo tranquilo, não, tem lá o furto lá é crime, e tu sais na paz. E ele só me disse, quando saís não fecha as janelas. E eu, na cozinha, tinha sempre lá assim uma taça assim com fruta. Deixava lá umas maçãs, umas laranjas, deixava sempre. E deixei a janela aberta. E quando vim, voltei, não sei onde é que eu acho que eu fui treinar, e quando voltei, a cozinha estava toda alvoroçada, toda destruída. E eu, o que é que aconteceu aqui? Então, vou à janela, não vi nada. Então, no dia seguinte, que eu acho que não tinha nada, não tinha nenhum treino, levantei-me de manhã e fiquei lá ao pé da cozinha. E vi na, dois chimpanzés, assim nas redes, em cima, e depois eram dois machos, e depois estava uma fêmea com os bebês, assim na barriga, agarrados. E eu disse, cabrões foram vocês. está explicado, está explicado. Foram vocês que destruíram aqui a cozinha. Abriram tudo, estava um alvoroço, aquilo. E depois, todos os dias eles estavam lá. Todos os dias de manhã eles estavam lá, no mesmo sítio, parados. Como a ver quando é que tem a brecha. Ele vai embora, vai deixar qualquer coisinha, a gente engata. E a outra situação foi que o centro de estágio está no meio também de uma jungle, de uma floresta. E lembro que a gente estava a fazer. Eu já fazia parte da equipa, mas a gente fazia uns. Quando vinha o príncipe, fazíamos 11 locais e eles inseriam nos locais contra a experiência, a ver se conseguia o contrato. E, 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 e na floresta tinha lá aquelas colmeias assim gigantes. Dava para ver assim pendurado. Colmeias gigantes. Nunca tinha visto algo na minha vida. E de vez em quando a rainha fazia um trajeto. A rainha das abelhas. Então vias assim um enxame assim, vias escuro. Que eram tantas que dava para localizar. E passavam assim no meio do campo. Então, então estamos a fazer 11 contra 11 e alguém grita abelhas e todos prontos deitados no chão. Eu tenho fotos, se encontraram, mano. Ok, combinado. E todos deitados no chão assim, até que passa o enxame, o enxame ou cardume, não sei, enxame. Que eles passem e depois voltar ao normal. Só que hoje, quando começámos o jogo, o nigeriano isolou-se e um dos locais disse abelhas e o gajo deitou-se no chão, né? O gajo deitou-se no chão, vai a guarda-redes, agarra a bola, estás a ver? Estamos todos a rir, parou o jogo ali, o príncipe, nem sei como ele estava, mas devia estar a rir, aí aquilo foi uma loucura. Um momento mesmo diferente. Passou a ser a estratégia das defesas, estou a ver. Quando alguém ia isolado, mandava o grito. Bem, o outro foi do nada, assim, do nada, e o moço ia correndo, então assim, a bola continua. Aquilo foi espetáculo, foi um momento diferente. Imagino. João, segue depois a Nova Zelândia no teu trajeto, um país com o qual criaste uma ligação muito forte, afinal de contas estás aí a viver.
Pergunto primeiro, para começar a falar deste capítulo, como é que surge esta proposta? É certo que já estavas num destino um bocadinho diferente do habitual, mas foste para outro tão ou mais diferente do habitual, não é verdade? Sim, também não sabia onde é que. Exatamente igual ao Brunei, não sabia onde é que estava a Nova Zelândia. Quando me ligaram, eu tinha dois telefones, estava um no telefone, estava um no ouvido e o outro no Google, a meter Nova Zelândia. Lá, o último país do mundo. E tudo surgiu através do conhecimento. Depois dos anos que eu joguei em Valência, jogando pela equipa B, eu joguei contra um clube de Barcelona chamado Mia Figueiras, da zona de Figueiras, que era um clube que na altura invertiu muito, que é para poder subir divisão, mas não me correu. E o treinador, passado uns anos, era o treinador do Auckland. Ok. Então, alguém passou o meu nome a algum representante, que não conheces, mas vão passando nomes. O meu nome chegou lá e ele não teve dúvidas e perguntou se eu estaria disponível. Isto através de contacto, ele para o empresário passava-me uma mensagem, até que ele um dia ligou, que estavam super interessados, e que ele, no primeiro dia, a liga de cá não é grande coisa, mas temos o Mundial de Clubes, que é o que a gente quer. E eu, de Singapura para o Mundial de Clubes, não tive nenhuma dúvida. E esse foi o motivo e foi o como sucedeu. João, Foi e pegando através até do por aí, treinador que chama. olhando Como? para a atualidade, como é que foi ver o Auckland jogar contra o Benfica agora há umas semanas? Eu até os vi super bem, tendo em conta que, sendo o Benfica, esperava algo mais. A minha mãe perguntou qual vai ser o resultado. Eu disse: vai ser de 6 para cima, porque o nível é diferente, é outro ritmo. E eu esperava um Benfica ainda mais forte. Eu não vi um Benfica assim tão fino como estamos habituados, sobretudo nas competições europeias. O Benfica do normal, as equipas portuguesas em si tão finas quando jogam contra equipas de outros países. E não os vi tão finos, mas também pode ser fruto de muitas coisas. Claro. João, falou-se muito nesta altura em que o Auckland estava no Mundial de Clubes, que muitos jogadores não eram profissionais, ou a maior parte não era profissional. E eu pergunto primeiro, durante o tempo em que estiveste no clube, estiveste só dedicado ao futebol? É a primeira pergunta. E a segunda é se tinhas colegas que não viviam apenas e só de futebol. Lembras-te de alguma profissão assim mais diferente que os teus colegas tinham? Sim, eu sempre estive ligado ao futebol, desde que vim para cá, até hoje. Futebol sempre. Chama-se community Coaching. Certo. Então eu sempre tive dois contratos, para o futebol e um para o Community Coaching. E, e sim, eu sempre tive colegas, construção civil, jardineiros. Tenho o meu melhor amigo, que ainda lá está, que é o Ryan de Vries, trabalha numa empresa de produtos de limpeza, meter os líquidos nos, nos bidões ou nas garrafas. E às vezes passo lá e de vez lá ele levanta-me. Um dia normal para ele a trabalhar e depois dali vai treinar. Exatamente. Continua exatamente igual. João, e pergunto também, lá está, vocês venciam praticamente sempre a Liga dos Campeões da Oceania. Como é que eram os festejos na cidade? Ou seja, por exemplo, comparando sem comparar, quando vemos aqui uma equipa a ganhar a Liga dos Campeões, é quase o fim do mundo na cidade. Imagino que não fosse igual, mas como é que era aí? Aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aqui a cidade nem sabe que isso aconteceu, em primeiro lugar, porque o futebol aqui não é o rei, como podes saber. Mas os festejos é tudo em base dos adeptos do clube.
Ou seja, uma coisa mais pequeninha, fica por ali e está Sim, feito, não mais é? pequenino, claro. Não vai mais que ali. Mesmo que quisessem, não creio que. E é tudo em volta dos adeptos, dos diretivos, da família, das famílias e amigos. Eu podia levar os amigos. Eu levava sempre os meus amigos, não tendo família. Amigos que eu conheci aqui, argentinos, chilenos, brasileiros, eu levava-os comigo para as festas, para as cerimónias de conquista de troféu da Champions League, mas não era a loucura Claro. que tem na Europa ou na América do Sul ou os torneios mais grandes. João, e pergunto também como é que eram as experiências no Mundial de Clubes? Tu próprio disseste que era um grande, ou foi um grande incentivo na tua ida para a Nova Zelândia. Que memórias é que guardas desses torneios contra as maiores equipas do mundo, ou em que estavam inseridas as maiores equipas do mundo? Sim, o bom é que voltas àquela nuvem profissional. Estás a ver? Não, já não estás focado só para o futebol, no hotel, tens escoltado para todos os lados, tem pessoas nas portas dos hotéis com fotos tuas do tamanho assim que nunca viste na tua vida. Volta àquela fase ou aquela nuvem em que eras profissional e, e o mais lindo é que, por exemplo, em 2014, quando acabámos em terceiro lugar, ninguém dava 50 cêntimos pelo óculos de cidade. Vão e vão lá marcar presença e vão para casa. E foi totalmente o contrário. Nós conseguimos impor, conseguimos mostrar que mesmo o futebol amador às vezes traz surpresas e, e no final acabámos terceiro, em que surgiu o mais bonito de tudo, em que estávamos lá a fazer as cerimónias, entregas de troféus, os melhores jogadores, os melhores fair play, blá blá blá. E estão as três equipas no campo, que éramos nós, o Oakland City, o São Lourenço e o Real Madrid. E então eu estou a ver a cerimónia, acho que estava a entregar o Golden Ball ou qualquer coisa assim, e estava alguém a gritar. Mas estava a gritar o meu nome. Ok. E eu digo, se não estava a gritar lá do fundo. Estávamos nós, São Lourenço e o Real Madrid, estavam a gritar lá do Real Madrid. E quem está a gritar o meu nome? O meu presidente, oh, ali ao fundo. E eu olhei, e estava lá o cabrão do Coentrão hoje. Que também fez o Euro contigo, não é? Claro, não, o Coentrão não fez o Euro connosco, mas o Coentrão substituiu-me quando eu deixei o Nacional. Ok. Ele veio do Benfica. Então foi ele que ficou, digamos, na minha posição. E conhecias ele dos sub-20, dos sub-19, treinou no sub-21 também. E só que ele aí já era A, na altura, em Marrocos. E, e eu ao vê-lo, eu sabia que ele estava lá, mas não sabia que ele como se fosse, eu conhecia o Fábio também desde miúdo. E, e lá nos vimos abraçados e de rolar no chão. E, epá, toda a cerimónia, parecíamos duas crianças. E porque foi os gastos. Oh, eu tive a lesão eu tive a minha segunda lesão grave, foi o perónio. Mas já estava a voltar, já estava em corrida, já estava em treino com a equipa, só não tinha ritmo de jogo. E lá espiguei em da sala, lá falámos de tudo. Depois, vem lá que eu vou-te dar a minha camisa. Mas eu quero a tua. A cara dele, eu quero a tua. Eu disse, já foste. É a única que tens. mas, eu depois, mas eu depois eu levo-te uma. Oh, guarda o meu número que eu quero essa camisa. Mas liga-me, não sei o quê. E foi uma experiência fantástica. E eu estando a falar lá com o Fábio no vestuário, o Marcelo ouviu, o Pepe ouviu, és português. Epá, você tem um time porreiro, não sei o quê, e lá eu estou a falar com ele como se conhecesse toda a vida. Com o Marcelo, depois veio o Pepe, mano, não sei o quê. Você está lá com o Miguel em Valência, não sei o que mais, e o gajo lembrou-se, não sei o quê.
e ficámos lá a falar um bocadinho e depois estava o meu capitão a falar com o Florentino Pérez e eu fui cumprimentar também. E disse, eu estive perto de assinar pelo seu clube em 2000 e tal, e falei o treinador, o Lopes Caro, sim, muito bom treinador, ah, e, e me disse, e porquê é que não ficaste? Não se deu em termos financeiros. Tendrías que chamar-me, tinhas que me ligar, eu fazia logo o negócio. Olha, quem se eu soubesse na altura ligava. Exatamente. E depois ele começou lá a falar e disse: eu tenho negócios na Nova Zelândia. E eu perguntei: então, como é que vão os negócios? E ele: não tenho nem ideia, está muito longe. Mas tem negócios. E foi assim uma situação única para relembrar. E ficar em terceiro entre os melhores do mundo também é o que dignifica o Mundial de Clubes. E Claro. foi o porquê eu quis vir para a Nova Zelândia. Foi Mas, esse olha, o motivo e consegui vivê-lo. se não estou em erro, houve também uma história qualquer de um jogo amigável que vocês fizeram em Hong Kong numa ida para o Mundial de Clubes. Estou certo ou estou errado? Ai, é incrível. Fiz bem a minha pesquisa, diz lá, fiz bem a minha pesquisa. Tá. Então fazíamos a pequena pré-temporada esse ano fizemos em Hong Kong, foi do ano que jogámos no Japão, e fizemos um amigável lá num campo municipal em Hong Kong. Então estávamos a jogar com uma equipa que era não sei o nome, mas estávamos a jogar a equipa era os jogadores todos, os melhores jogadores das equipas lá de Hong Kong. Certo. E estamos a jogar, mas tinha uma pista de corrida. E a pista estava aberta, lá 1000 pessoas lá a treinar. E uma confusão, a bola saía, tínhamos que ir apanhar, não tínhamos apanhar bolas. Imagina o que estiver mais perto, vais apanhar a bola e está um a vir a sprintar, tens que esquivar, era uma confusão danada. E então, vamos para o intervalo e o Mr. Ramon mete lá o board dele, lá com as táticas, e a maioria está a ouvir o chuveiro. O chuveiro está a bombar. E até via o fumo a vir assim, o fumo lá da água quente, a vir assim. E o Mister está a falar. E passa assim o avôzinho com a toalha assim. Passa assim com a toalha assim a proteger as zonas privadas. E passa assim a olhar para nós como nós é que estamos errados. Exatamente. Vocês não deviam estar aqui. Ela passou assim a olhar para nós assim, olhou para o Mister. E depois continuou, ficou lá ao fundo a limpar-se. Na boa. E, e nós, onde é que a gente está? O outro a rir ali, o Mister já não falou mais, vai lá fazer a segunda parte, eu só vou fazer as substituições que tiver que fazer. E foi super caricato. Super Eu quando caricato. li esta história desmanchei-me a rir, achei hilariante. João, só mesmo Bom, mas para terminar, terminar este capítulo da Nova Zelândia, depois quero só fazer-te uma pergunta breve sobre Malta e África do Sul, mas pergunto, o que é que tem a Nova Zelândia de tão especial que te fez regressar depois e que te faz estar aí ainda hoje? eu acho que a qualidade de vida, sem dúvida, é boa. E as oportunidades, sendo, sendo as oportunidades também surgem porque não é profissional, tem menos demanda, então a oportunidade é maior. E, e a cultura, eu acho que a cultura do povo neozelandês é fantástica. Algo que eu vi pode ou possa ser uma mais-valia no meu estilo de vida e sendo-me identificado um pouco e é o que me fez ou que me faz estar aqui. E lá está, como eu estava a dizer, só mesmo para terminar,
gostava de fazer uma pergunta assim um bocadinho mais genérica, que a tua resposta fosse um bocadinho mais geral, sobre a experiência em Malta, para começar, ou seja, como é que surgiu, como é que era o nível futebolístico, como é que foi viver em Malta, que muita gente associa como um destino maioritariamente de férias, e pergunto também se tens alguma história mais caricata deste período lá. Malta foi tudo rápido. Eu fui para 3 meses, fui de férias praticamente. Aquilo é um país de férias, é um país de férias, mas tive a sorte de ir para se não tenho dúvida, se não tenho dúvida, se não estou errado, é o maior clube lá, que é o Hibernians. Eu acho que fui para o clube ideal pelos valores que eram super, super profissionais e os atletas eram a maioria de vindos de campeonatos superiores. O nível em si era melhor que Singapura, melhor que segunda B de Espanha e melhor que aqui que a Nova Zelândia. O nível era super alto, super alto. Mas é um país pequeno, pouca visibilidade, o que mete um contra. Claro. E uma coisa caricata assim, não sei. O único assim estranho que ia jantar, como aquilo é tão pequeno, ia jantar ou saías um dia para ir beber uns copos e estavam lá as 9 equipas do campeonato. Ou seja, se Aquilo era tinhas tido uma zanga com o defesa central durante o jogo, era para resolver no bar à noite. Claro, ali o que se passou ali, o que se passou em Las Vegas, fica em Las Vegas. Assim, foi a única coisa assim caricata, porque de resto eu passei os meus dias a explorar a ilha, que aquilo é único. Aconselho a quem quiser, desde já, quem quiser ir à Malta, não se vai arrepender. Exatamente. No verão. Eu fui no inverno, aquilo é feio, no inverno. No verão, aquilo é espetacular. João, e agora faço-te um bocadinho a mesma pergunta em relação à África do Sul. Mais um destino um bocadinho exótico. Aliás, estás a ver este mapa que está aqui atrás de mim? Estes pontinhos? Isto aqui são Sim, sim. os países que os meus convidados, pelo qual os meus convidados já passaram. E eu contigo vou estrear Claro. 3: Brunei, Nova Zelândia e África do Sul. Portanto, Sul. mostra Ok. realmente que tens uma carreira mesmo exótica lá. Oceania e África. Boa, Exatamente. boa. Esse mapa já está quase cheio. Já está bem composto, por acaso está. Mas estava-te a fazer a pergunta em relação à África do Sul: como é que foi esta experiência? Que memórias é que guardas? Que histórias é que guardas? África do Sul também veio de uma oferta que não se concretizou, que eu estava muito, muito, mas muito perto de assinar pelo Orlando Pirates, depois do meu último ano aqui em 2016, 2017, em Oakland, e depois tive uma fase de 3 ou 4 meses sem nada, mas nesses meses eu estava a negociar com o Orlando Pirates e diretamente com o treinador, e quando surgiu o momento, o treinador foi despedido, foi tudo por água abaixo, e surgiu o Golden Arrows, surgiu sei lá, de raspão, podemos dizer, e, e como eu já estava decidido a ir para lá, fui para lá, até eu acho que eu fui para uma cidade melhor que é Durban, que eu acho que é muito melhor que Johannesburg, que aquilo é um caos, Johannesburg, e fui para Durban, uma cidade super bonita, uh, e não tem os perigos que tem a capital, como todos nós já sabemos, e, e em que é a primeira vez que eu vi uma presidenta. Certo. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher em cargo do clube, e ela tinha muito poder e era como uma mãe e estava lá sempre. Precisas de qualquer coisa, não sei o quê, a tua namorada quer vir, a tua mãe, sempre, sempre a apoiar. E o futebol, o nível é alto, o nível da liga
na África do Sul é alto, qualidade técnica é muito alta. Eu ainda até digo que a qualidade técnica é melhor que a Primeira Liga de Portugal, em termos técnicos. O tático já não, mas em termos técnicos tinha jogadores que nunca esperaria que fossem o que eram. Certo. Driblavam dentro de uma cabine de telefone. Incrível. Os guarda-redes driblavam. Ok. Qualidade técnica única. Mas o tático pecava muito. Coisas que eu fazia a um passo, eles tinham que fazer a 3 ou a 4. Zonas que ocupar no campo não tinham essa cultura. E uma situação também que foi única para mim foi houve um dia que estava a chover bastante, chuva tropical, mas fazia vento. Podia chover lá quando chove é quente. Certo. Podes ficar na chuva de boa, não. Mas esse dia estava vento e a gente treinava assim num pico assim mais alto e estava vento. Então a água quando molhado batia ao vento, um frio danado. E veio a presidenta com o chapéu assim, cruzou o campo todo e parou o treino. E juntou-nos todos e já vem bronca, ou vem para ela nos parar no meio do treino, e era bronca, porque havia a maioria dos jogadores da liga estavam a fazer um tabaco chamado snooze. Ok. Em que eles metem aqui Sei. uma bolsinha, metem E vai aqui. picando, não é? Eu nunca tinha ouvido snooze. Que é essa shit? E eu na minha cabeça. E ela vai, quem tivesse com snooze vai ser rescindido imediatamente. Ela meter a fazer o trabalho dela. E depois vai-se embora. A gente já, o aquecimento foi-se embora também. E o treino já não foi igual. Uma alta na pressão, porque havia muitos que faziam uma pressão danada. E no fim do treino, lembro que a gente tirava a roupa e deixava lá assim as camisas, só as camisas, depois só os calções e depois só as meias, que é para o roupeiro levar. E estava lá um cacho de um balde de lixo. E o balde estava cheio dos maços dessa coisa. A sério? Estava cheio. Uma loucura. Então a malta toda a fazer isso. E eu não tinha nem ideia, nunca os vi meter nada na boca, não tinha a mínima ideia. Faziam super sigilo e silencioso que Sim, até porque aquilo ao ponto que eu nunca tinha visto. é muito discreto mesmo. Uma pessoa pode estar, eu posso estar aqui a falar contigo, estar com isso aí nem se percebe, não é? Claro. Mas sei lá, podes estar sentado e ele faz assim e tu ao menos nem isso. Nem isso. E foi a cena mais marcante em termos de na equipa que aconteceu. Uh, mas de resto a malta lá é diferente, porque antes dos jogos é tudo a dançar, como que o que a gente faz no final eles fazem no princípio. Certo. Claro, a gente se ganha, sais a dançar e salta. Eles antes do jogo entrar para o campo vão a dançar, mas é todos, têm que dançar todos, é a cultura. E eu cheguei lá e eu andar normal e mexo os braços. eu assim, eu sabia eles a falarem Zulu, que era a língua lá do clube, Zulu, porque eles têm vários dialetos. Dialetos, exato. O Amazulu pode ser outro, o Pirates pode ser outro, e o nosso era Zulu. E estavam lá, e eu ia assim com a boca assim, quando vinha a câmara, eu falei, mexer os lábios assim, aí, esse aqui nasceu aqui. E, foi outra coisa assim diferente. E houve lá muitas partes que pecaram de profissionalismo, tipo, houve um dia que houve falha energética no estádio, tivemos que nos equipar no autocarro, não imaginas a sauna, não imaginas a sauna. E depois terminou o jogo,
não podes tomar banho, tens que ir ao direto para o autocarro. Acabei de tomar banho no hotel, uma loucura. Imagino. Aquilo foi diferente. Foi diferente. Mas foi positivo, coisas que nunca viveste na tua vida, que lá está, a experiência. Né? Foi tudo em modo experiência e Exatamente. positivo. João, só mesmo para terminar, tenho duas perguntas para ti. Ponto 1, gostava de tentar perceber um bocadinho como é que funciona a dinâmica familiar estando tu tão longe, ou seja, pelo que eu percebi, tu tens um filho, um adolescente, acho eu, não quero estar a dizer asneiras, Sim, sim. e ele foi-te acompanhando, foi ficando cá, como é que foste gerindo essa questão? Uh, o princípio, digamos, na idade mais baixa, do 1 aos 6, foi fácil, porque são períodos de creche, então creche, podes tê-lo na creche ou não. Ele viajava sempre com. Enfim, veio para Portugal, veio para a Madeira, veio ao Brunei. Depois do Brunei, quando eu vim para a Nova Zelândia, já ficava lá por causa da escola também, para não interferir e para não dar aos saltos, porque o Auckland os contratos eram de 1 ano, não era de 3, estás tranquilo, era 1 ano, depois o ano a seguir renovam, mas não sabes. E era preferível a ficar lá estável que vir para o Auckland, depois o ano a seguir dizem não, e tens que ir para o outro lado, e tens que começar para ele, e para não ter aquele impacto, é melhor ficar em casa. E o campeonato aqui era mais curto, também dava. Eu ia para férias e ficava uns 5 meses de férias, porque o campeonato também começa mais tarde. Mas lá está. Depois dos 12, 13, que ele tem 16 agora, até menos, depois dos 10, 11, começou a ser mais difícil movê-lo ou estar mais perto de mim. E em termos de mãe, pai, irmão, lá está, quando eu vou visitar o meu filho, já visito a malta toda e tiro aquela saudade minha e deles, Claro. e é assim o processo. João, e pergunto também quais são os teus planos para o futuro. Já falamos aqui que há esta questão estás a iniciar a carreira de treinador. Há o desejo, por exemplo, de voltar a Portugal, queres permanecer no estrangeiro, como é que olhas para esta questão? Sim, a minha ideia é terminar, em primeiro lugar, quero terminar a licença que eu estou inserido, que não falta muito, e também estou à espera, porque eu tive um segundo rapazote, que tem 3 anos, e recentemente apliquei para a nacionalidade, para facilitar os termos de viagem e distância no país, e a minha ideia é voltar e estar presente na vida do maior, Claro, que até porque ele está a seguir os meus passos e está bem, acabou de assinar com o Villarreal, sub-15, e, e gostaria de estar perto e dar aquela parte, não a ensinar, mas dar aquela parte em que ele pode se encontrar eventualmente no futuro, que é aquela parte que o jogador não quer ter, mas que aparece, para que esteja preparado. claro. Igual que eu tive quando fui para a Lleida e não me pagavam, e eu pude superar silenciosamente, pude superar. Se lhe acontecer, Deus queira que não, dedos cruzados, mas se acontecer, que também há probabilidades, ele esteja preparado. E o meu desejo é voltar para lá e estar perto e seguir um bocadinho mais da carreira dele e dedicar o tempo a ele, porque tendo em conta quando já chegas a uma certa altura já não é sobre ti, Claro. é sobre o que vem, então é esse o meu desejo. João, só mesmo para terminar, eu agora tenho aqui um pequeno jogo de perguntas e respostas rápidas. Ou seja, eu faço-te uma pergunta e tu respondes a primeira coisa que te vem à cabeça sobre as experiências que tiveste no estrangeiro. É uma coisa simples, vais perceber facilmente. Ou seja, para começar, eu gostava de te perguntar, dos países em que estiveste a jogar fora de Portugal, qual foi aquele em que mais gostaste de viver de forma geral? Brunei.
O país com a melhor gastronomia. Lá está, excluindo Portugal. Espanha. O clube que representaste no estrangeiro com o melhor estádio a nível de infraestruturas. Valência. O clube com os melhores adeptos. Raio Vallecano. O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro. Mas tem que ser do estrangeiro? Sim, sim, sim. Ryan de Vries, do Auckland City. O melhor treinador que tiveste nestas experiências fora de Portugal. O do Auckland City, Ramon Treguiliex. O melhor jogador contra quem jogaste. Vai ser difícil. Bom, vou meter Taylor Shrivers, do Team Wellington. Ok. Pergunto se há assim algum jogo que não esqueces, que tenha marcado de forma especial nesta tua aventura fora de Portugal. O meu primeiro jogo em Singapura. E só mesmo para terminar, um país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado. América do Sul. Qualquer país da América do Sul, tranquilo? Qualquer. Se fosse Colômbia e Brasil, são os que mais me poderiam chamar a atenção. Mas não me importava se fosse noutra localidade. João, olha, só te posso agradecer por esta hora e meia que tiraste para conversar comigo. Pá, foi mesmo um gosto para mim conhecer-te, acompanhar este teu trajeto, conversar contigo, portanto, da maneira mais sincera possível. Muito obrigado, foi um gosto para mim ter-te aqui. Não, em primeiro lugar, obrigado eu e espero que continues com este programa que vai por bom caminho e só agradecer e que tudo corra bem. Para quem nos vê e para quem nos ouve, já sabe que nos podem acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e logicamente no YouTube e no Spotify, e já sabem, viajem connosco.